Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, Derby de Londres, mais um que o Chelsea vai aí encarar pela frente, uma sequência, rodada 11 da Premier League, e o Chelsea, antes de iniciar a rodada, iria enfrentar o líder, momentaneamente. A liderança da Premier League mudou. O Manchester City já venceu e venceu bem sua partida. Então, vamos resenhar, vamos falar sobre Chelsea, sobre futebol inglês, numa semana que foi boa, né? Para os Blues, que jogaram, venceram e se classificaram. De início, eu quero pedir o apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, no Instagram, Twitter e Facebook, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, e também para a turma aí que gosta de só na parte do áudio, né, o streaming, Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcast e no Amazon Music. Então, coisa boa. Chelsea segue com desfalques, mas teve treino, tem uma dúvida para o jogo de amanhã. O Newcastle, o Tottenham também, né, tem dúvidas na sua defesa para esse derby contra os Blues. E o Maurício Pochettino e o Ange Postecoglou, australiano, nascido na Grécia, fez carreira na Austrália, na Escócia, e agora está fazendo um bom trabalho na Inglaterra e está aí, né, brigando pelo título. Vamos ver o que é que vai esperar. Jogos do Chelsea contra o Tottenham são um dos confrontos em que eu mais gosto. São jogos mais pegados, e mesmo quando a gente achava que o Chelsea não era favorito, sempre em derbys os caras se apresentam bem, né? Vide a partida contra o Arsenal, em que jogaram muito bem. Só que agora é jogo fora de casa. Então vamos ver o que a turma aí vai entregar na segunda-feira. Então vamos iniciar aqui o nosso pré-jogo de Tottenham e Chelsea, Premier League 2023-2024, rodada 11. A partida vai acontecer na segunda-feira, dia 6 de novembro, às 17 horas, 20 horas no Reino Unido. O Reino Unido entrou no seu horário de verão, a Inglaterra. Então, agora a diferença de Brasília para Londres são só 3 horas. Já chegou aqui, tá aí o Rick Júnior, e tá bravo com o time, bravo com o Maurício Pochettino. Nós vamos esperar que o time jogue bem, né, Rick? Na segunda-feira, e primeira vez que Maurício Pochettino volta ao antigo White Hart Lane, na sua antiga casa, hoje novo Tottenham Stadium, né? Tem notícias por aí, né? Poucas. O Chelsea fez 4 jogos no mês de outubro. 2-0 no Fulham, 4-1 no Burnley, né, 2 vitórias, empate com o Arsenal num derby, e a derrota em casa também num derby para o Brentford. 2 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 8 gols. E o torcedor Blue votou, né, lá no site e no aplicativo do Chelsea, o Fifth Stand, no gol do mês. É uma votação do torcedor do Chelsea, tradicional já. E o gol do Mykhailo Mudryk contra o Arsenal, aquele golaço por cima, teve contribuição do Davi Raya, né? O gol do 2-0 aos 48 minutos de jogo foi eleito o gol do mês. Dos 8 gols marcados pelo Chelsea, o Mudryk marcou 2, marcou um contra o Fulham também, um contra o Fulham, um com o Arsenal, e esse gol contra o Arsenal foi eleito o gol do mês de outubro pela torcida Blue. Então, Chelsea, que ficou um tempo aí sem marcar gol,
vacas magras, ainda está com muito problema no ataque, mas vamos seguindo, vamos torcer que os Blues se recuperem. Olha aí, o Sheikh Kamal chegando aí, salve, salve. O jogo, né? Teve jogo contra o Blackburn Rovers na Copa da Liga, Chelsea se classificou, fez o seu terceiro jogo em casa, sorteio sendo generoso. Chelsea está dando sorte nos sorteios, que sempre a primeira bolinha, sempre o primeiro número é o seu. E o Chelsea nessa Copa da Liga 23-24 aí, terceiro jogo em Stamford Bridge, e o quarto também será contra o Newcastle. Newcastle que nesse momento está empatando com o Arsenal lá no St. James Park. Já já nós vamos dar aqui os jogos e resultados da rodada parcial. Vamos dar a classificação parcial da Premier League e vamos falar. Olha aí o Leandro. Salve, Leandro. Chegou aqui. Vamos de pré-jogo aí, espalha a resenha. É o seguinte, nesse jogo contra o Blackburn, dois tempos distintos, né? Um segundo tempo melhor, um gol em cada tempo. O Badiashile, que no seu segundo jogo após contusão, no primeiro ele ficou relacionado, nesse segundo com a rotação do elenco do Maurício Pochettino, ele foi titular e marcou um gol no primeiro tempo após um rebote, né? De um escanteio dentro da pequena área. E o segundo gol foi do Sterling, também jogada envolvendo o Cole Palmer, que é um dos melhores jogadores do Chelsea na temporada. Uma excelente contratação. Elenco reduzido, bom ter esse zagueiro francês de volta, que todo mundo lembra que na temporada passada, né, ele formou uma excelente dupla de zaga com o Thiago Silva, né? Mesmo com o time tendo aquela fase ruim, aquela péssima fase, né? 2-0, Palmer, Gallagher, o Gallagher e Enzo, um destaque. Esse meio campo aí que o Maurício Pochettino está encontrando, porque o Moisés Caicedo ele não iniciou, mas entrou no segundo tempo. Então essa turma, esse quarteto precioso que o Maurício Pochettino está entrosando, a cada jogo está mostrando ser um setor bem positivo, uma parte positiva do trabalho aí. E vamos ter esses caras por muitos anos, né? No ataque, o Nico Jackson, ele recebeu oportunidade, o Pochettino tá dando muita chance para o cara, mas quando o parceiro dele voltar, aí sim o torcedor Blue vai conseguir efeitos, né, positivos. E sozinho ele na meia não deu, e o Armando Broja ainda se machucou de novo. Então era um cara que eu tinha muita esperança, mas está acabando ficando para trás. Olha o Lucas. Salve, Lucas. Como é que tá? Expectativa aí para segunda-feira, o nosso jogo contra Tottenham. Curte jogo contra Tottenham? Para mim é o derby que eu mais gosto de assistir. E na temporada passada, né, teve jogo em Stamford Bridge que teve Conte versus Tuchel, dois ex-treinadores Blues. E agora vai ter o Pochettino retornando ao Tottenham Stadium, e o Tottenham que está aí na briga pelo título. Momentaneamente está na segunda posição, porque o Manchester City passou e goleou, mas e vai permanecer, né? Porque vamos fazer votos aí que o Chelsea tem um bom desempenho. E eu acho que o Maurício Pochettino não vai com aquela linha de 4 na defesa não, tá? Acho que ele vai voltar com os 3 zagueiros aí. Vai ter o Reece James e o Cucurella. Estou apostando que a nossa defesa contra o Tottenham deve ser Sanches, Thiago Silva, Zazie Covil, o Reece James e o Cucurella. Com Enzo Caicedo, Gallagher, o Palmer, né? E ainda, e mais à frente, o Nico Jackson. Eu estou postando nesse time aqui. Sanches, James, Zazie Silva, Covil, Cucurella, Enzo Caicedo, Gallagher, Palmer e Sterling. Estou apostando nessa formação aí com 3 zagueiros. E aí, vamos torcer. Olha aí o Henrique, goleiro, 26. Goleiro John Terry, 20, goleiro Peter Cech.
26 John Terry 26 do Chelsea, clássico histórico, que também foi goleiro num jogo contra Reading, quando o Peter Cech, se machucou, né? Quando o Peter Cech se machucou e teve aquele acidente grave que depois ele ficou meses fora e passou a usar aquele máscara, aquele capacete desde então. Salve aí o Valdo aí que acabou de chegar aqui. O Lucas falando sobre expectativas para o derby, sem grandes expectativas, apenas assistindo os jogos e tentando não passar raiva. Nessa temporada, o torcedor Blue tem que entender como é que o time tá funcionando, né? E assim, não adianta ficar bravo com mau desempenho, nada. Nunca devemos esquecer que o time está sendo montado e é fato as contusões. E quando os caras voltam, acabam se machucando de novo. Eu tô num modo automático, assim, é assistir os jogos, tô pelo entretenimento, porque se for para ficar, a passar raiva e perder saúde pelo Chelsea, é melhor nem assistir, porque o Chelsea geralmente faz primeiros tempos razoáveis e péssimo segundo tempo. Enquanto o Blackburn fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo razoável, inverteu, conseguiu ganhar. Onde é possível, nas Copas, quando o time é mais fraco, está entregando resultados. Na Premier League, contra os times mais fracos, mais médios, vai ver que o nível, mesmo assim o nível continua elevado, e perdeu para Forest, perdeu para Brentford, as pedras no sapato, e deixou pontos para trás, né? No ruim. Então vamos pelo entretenimento e tentar não passar raiva mesmo. Vamos assistir os jogos do Chelsea, porque qual que é a importância de tudo, principalmente para nós que moramos à distância, né? Torcemos aqui do Brasil, é assistir. A satisfação é ver o time jogar. Jonathan, salve Jonathan, olha aí Pernambuco na área aí. Muito bem, né? Falando do Jackson, vamos esperar então o parceirão, o Nkunku, retornar, né? Vamos aqui ver a classificação parcial da Premier League. Tá o seguinte, ó. Ainda está em andamento Newcastle e Arsenal, 0-0 no St. James Park, né? Newcastle e Arsenal aqui, ó, 0-0, o jogo está no intervalo. Então, olha só, classificação parcial da Premier League, está o Manchester City em primeiro, 27 pontos, Tottenham em segundo, 26, Arsenal 25, Liverpool 23. Em quinto é o Aston Villa, excelente campanha dos Villans, com 22 pontos. O Newcastle, que está aí, será o nosso próximo adversário na Copa da Liga Inglesa no mês de dezembro, dia 20 de dezembro, é o que está programado, jogo em Londres, jogo no Stamford Bridge, é só o sexto colocado com 18 pontos. Com 18 também tem o Brighton em sétimo e o Manchester United em oitavo. Brentford, que nos venceu no Stamford Bridge, é o nono com 16 pontos, o Crystal Palace é décimo com 15. West Ham, 11º, 14 pontos. O Chelsea é só o 12º. O Chelsea está na mesma posição que encerrou a Liga 22-23 na temporada passada. Tem 12. O Chelsea, se tudo conspirando, se o Chelsea vencer, chega a 15 pontos e vai bater ali na 10ª posição. Dependendo do placar que você pode chegar ao 10º e ocupar o lugar do Crystal Palace. 13º, Wolverhampton, e 14º, Fulham, também com 12 pontos. Com 11 pontos tem o Everton em 15º. 10 pontos em 16º, o Nottingham Forest. Olha aí, perdemos para os caras. Desses 10 pontos do Forest, 3 o Chelsea deixou escapar. O Bournemouth, que hoje foi amassado pelo Manchester City no Etihad Stadium, 6-1. É o 17º com 6 pontos. Na zona do rebaixamento, o Luton Town tem 5, em 18º, 19º e 20º, Burnley e Sheffield United. Os 3 da zona de rebaixamento são as 3 equipes que vieram da Championship passada. Os jogos da rodada 11, iniciada neste sábado: Fulham 0, Manchester United 1 no Craven Cottage. O West Ham perdeu para o Brentford. O West Ham estava vencendo o jogo
perdeu para o Brentford lá no Community Stadium por 3-2. O Manchester City agora há pouco amassou o Bournemouth por 6-1. E o Sheffield United venceu o Wolverhampton por 2-1. Burnley 0, Crystal Palace 2. Everton e Brighton empataram em 1-1. Newcastle e Arsenal no última partida que vai fechar a rodada do sábado. Está empatando 48 minutos agora. Arsenal 0, Newcastle 0, jogo lá no St. James Park. Neste domingo, 2 jogos, Nottingham Forest e Aston Villa no City Ground e Luton Town e Liverpool no Kenilworth Road. Na segunda-feira, o Chelsea, motivo do nosso pré-jogo aqui, vai fechar a rodada 11 da Premier League às 17 horas no Tottenham Stadium contra o Tottenham Hotspur. Vamos torcer e ver no que dá, né? O Chelsea chega em seu 3º derby seguido. Essa sequência é isso. Muitos times na capital inglesa, né? Muitos times em Londres. 3º derby seguido, 2-2 com o Arsenal. Derrota para o Brentford por 2-0. Esses jogos em Stamford Bridge. E agora Tottenham. Antes, né, do jogo contra o Burnley, fora de casa, na vitória por 4-2, os Blues venceram o Fulham por 2-0 no Craven Cottage. Também um derby. Então, nas últimas 6 partidas do Chelsea, foram 4 derbys, 4 clássicos da capital inglesa. E todo final de semana tem, né? Olha aí o Gui Magalhães, seja muito bem-vindo e vamos de pré-jogo. Os jogos anteriores, vamos ver aqui os jogos anteriores de Chelsea e de Tottenham, né, na Premier League, né? Na rodada 10. O Tottenham venceu o Crystal Palace, jogo que abriu a rodada na sexta-feira, 27 de outubro, venceu por 2-1 no Selhurst Park, gols do Joel Ward, o Son e o Jordan Ayew para o Crystal Palace. Já o Chelsea, aquela derrota, né, decepcionante para o Brentford, com gols do Pinnock e do Ibelmo, com aquele lance bizarro, aquela lambança protagonizada pelo Robert Sanchez no final do jogo, quando ele resolveu ir para a área. Vamos falar aqui agora, né, mudando, né, vamos para o histórico geral, a gente vê aqui quantas partidas na história, quantas vezes já se enfrentaram, a gente já parte para curiosidades do jogo entre os Spurs e os Blues. Histórico geral, total de 175 partidas, 77 vitórias dos Blues, 42 empates e 56 vitórias do Tottenham. O Tottenham ficou 30 anos sem vencer o Chelsea em Stamford Bridge na Premier League. O Chelsea varria, o Chelsea vencia fácil. E, né, durante um bom período da Premier League, o Chelsea teve, nos últimos 20 anos, o Chelsea teve times melhores, né? Então, 77 vitórias Blues, no histórico geral, 42 empates e 56 do Tottenham, 175 jogos na história. Isso, jogos oficiais, valendo pontos em disputa por campeonato, não estão computados aqui, eventuais amistosos, né? No histórico da Premier League, até o momento, desde 1992, a Premier League iniciou na temporada 92-93, e o Chelsea e Tottenham já se encontraram 62 vezes. Então, nesta segunda-feira, 6 de novembro, 63ª partida, jogo 63. Chelsea 33 vitórias, 21 empates, e olha a diferença de vitórias dos Spurs, apenas 8. Então, em 31 anos de Premier League, o Tottenham só venceu o Chelsea em 8 oportunidades. 33 dos Blues, 21 empates e 8 vitórias. 169 gols marcados. Olha aí, outra lavada. O Chelsea marcou 110 vezes contra 59 vezes dos Spurs, né? Isso, olha aí, 175 no geral e 62 jogos
na Premier League. O Chelsea está numa fase pior agora, uma fase ruim, né, de recondução. E o Tottenham, que não fez uma temporada passada também muito boa, ficou um pouco atrás, né? Ficou fora de competição europeia, só para você ver. O Tottenham ficou em oitavo com 60 pontos e o Chelsea ficou em 12º com 44. Ficaram 16 pontos à frente dos Blues, mas no final, em termos de Europa, não conseguiu também. E o Tottenham, que teve disputando a Copa da Liga Inglesa, já está fora, já está eliminado também. O Chelsea ainda está na briga e o Tottenham segue só esperando o início da FA Cup, a Copa da Liga. Uma curiosidade sobre os Spurs e Blues é a seguinte, eu coloquei aqui um tópico de curiosidade mesmo. Competições em que Blues e Spurs se enfrentaram na história do futebol. Foram um total de 5 competições, né, fora jogos amistosos, então competições oficiais. Então, já se enfrentaram pela League Division 1, que é a primeira divisão inglesa, League Division 1. Tottenham e Chelsea têm títulos, tem essa taça aqui em suas galerias. Esse é o primeiro, o torneio onde eles mais se enfrentaram na história. Também já se enfrentaram muito pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, né? Títulos tradicionalíssimo taça. Já se enfrentaram pela League 2, que é hoje a Championship. Já se encontraram também. Chelsea é dono de 2 taças dessa aqui. A última vez que o Chelsea esteve na segunda divisão foi no ano de 1989. Já se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa. Nessa temporada, o Tottenham já está eliminado e o Chelsea está na fase de quartas de final. Jogou nessa semana e eliminou o Blackburn Rovers. E um outro torneio em que Blues e Spurs se enfrentaram, né? Vão se encontrar pelo jogo de número 63, né? Na segunda-feira, é a Premier League. O Chelsea tem 5 taças da Premier League, 6 títulos nacionais. O Tottenham passou perto, ainda não conquistou uma Premier League. Quando chegou perto, o Chelsea deu uma ajudinha e os Spurs ficaram em segundo lugar. E o Leicester foi campeão. E os Spurs que perderam o título de 15-16, justamente numa partida para o Chelsea em Stamford Bridge, né? Jogo que o torcedor Blue lembra bem, que o Eden Hazard jogou muito e evitou que os Spurs, o Tottenham Hotspur, faturassem o título da Premier League. Então, 5 campeonatos na história, desses 175 partidas, dividido em 5 campeonatos: League Division 1, Copa da Inglaterra, Segunda Divisão Inglesa, Copa da Liga, Premier League, né? E não estão aqui computados, né, fora amistosos. Então Chelsea e Tottenham já se encontraram mais de 180 vezes, certamente, que teve muito amistoso. Reforçando, na Premier League, 62 jogos, 33 vitórias Blues, 21 empates e 8 vitórias do Tottenham. 110 gols do Chelsea, 59 do Tottenham, 169 gols marcados neste grande derby. A primeira vez que Chelsea e Tottenham se encontraram, eu acredito aqui, foi na League Division 1, né? Vou pegar aqui
a taça para facilitar para todo mundo. O primeiro jogo aconteceu em 18 de dezembro de 1909. Aqui. League Division One. Vou mostrar direitinho aqui para ficar fácil para a galera aqui. League Division One. A antiga taça da primeira divisão da Inglaterra, quando eles se encontraram em dezembro de 1909, era a temporada 1909-1910. Esse jogo foi no Stamford Bridge para 50 mil pessoas. Olha aí, hoje Stamford Bridge não cabe isso. 50 mil pessoas no Stamford Bridge. Gols do Jimmy Windus, lendário. Quem quiser saber mais da história dele, só dá uma pegada no feed de notícias aí do perfil do Chelsea FanBH no Instagram, que tem lá um Lendas do Chelsea com o Jimmy Windus. E também, quem quiser, tem lá o parceirão dele, George Hillsdon. George Hillsdon, que nessa temporada aqui, em 1909, já não fazia mais parte do Chelsea, né? Eles que foram o ataque goleador dos Blues nos primórdios, em seus primeiros times. Então, o Jimmy Windus marcou o primeiro gol e o James Bradshaw marcou o segundo. William Minter descontou para o Tottenham. O jogo aconteceu na rodada 18, né? 18ª rodada da League Division One, em 1909, quando o Chelsea bateu o Tottenham pela primeira vez, no primeiro jogo de suas histórias. Olha aí, o Samuel chegou. Seja bem-vindo aí, o Samuel. Naquela temporada de 1909-1910, a classificação final, né, ficou assim para Chelsea e Tottenham. O campeão foi o Aston Villa, com 53 pontos, e o vice-campeão foi o Liverpool, que fez 48. O Chelsea foi 19º colocado, tá, com 29 pontos, e foi rebaixado na temporada de 1909-1910, temporada em que Tottenham e Chelsea se enfrentaram pela primeira vez na elite do futebol da Inglaterra. O Chelsea foi rebaixado na temporada 1909-1910, 1910-1911. Os Blues, né, na temporada seguinte, 1910-1911, os Blues foram terceiro na segunda divisão e também não subiu. Só foi subir em 11-12, 1911-1912, ficou com o vice-campeonato atrás do Derby County. Eles fizeram a mesma pontuação. O Chelsea teve até vitória a mais, mas perdeu no saldo de gols. Então, o Derby County foi campeão de 1911-1912 por causa do saldo de gols. Se fosse pelo número de vitórias, o Chelsea teria o título aí, teria o primeiro título da primeira divisão na temporada 11-12. Quando se fala de temporada 11-12, se a gente joga 100 anos depois, o Chelsea ergueria a UEFA Champions League. 100 anos depois de um acesso à elite, o Chelsea conquistou a Champions League pela primeira vez em Munique. Então, é a história dos Blues, se misturando com a história do futebol, misturando com a Championship, a Premier League, futebol inglês e tudo mais, né? Já o Tottenham foi 16º, também permaneceu na segunda divisão daquela época, com 32 pontos. Já se jogarmos, se formos bem à frente, o primeiro jogo na Premier League, naquela edição inaugural, no ano de 1992, aconteceu em dezembro. 5 de dezembro de 92, foi no White Hart Lane, mesmo local do jogo de segunda-feira, lugar onde foi reconstruído hoje o moderníssimo Tottenham Stadium. Jogo também, olha a curiosidade, se em 1919, né, foi no mesmo mês, a mesma época ali, né, coisa de... Um foi no dia 18, outro no dia 5, a coincidência é que os dois jogos na rodada 18. Se em 1919 tinha 50 mil pessoas em Stamford Bridge,
No 1992, no White Hart Lane, tinham apenas 31.540 pessoas. E o Chelsea venceu novamente por 2-1, gol do zagueiro, lenda do futebol inglês, né, do Tottenham e do Arsenal, Sol Campbell, e os gols do Chelsea, os gols azuis, foram marcados pelo Ed Newton, que marcou os 2 gols naquela época. Alex, salve, salve, Alex Blue, tá aí, sempre prestigiando a resenha. O Chelsea, a primeira vez que entrou em campo contra os Spurs na Premier League, entrou em campo com Kevin Hitchcock, Mal Donaghy, Gareth Hall, Graham Lesaux e David Lee. Frank Sinclair, Ed Newton, Graham Stewart, Andy Townsend, Dennis Wise e Robert Fleck. O treinador era Ian Podderfield. Ian Podderfield, já falecido, em breve vai entrar para a galeria dos treinadores blues, a nossa sessão, né, que aparece no Just Fan BH. Quem que tiver a curiosidade de entrar e ler, já tem lá o José Mourinho, tem o Graham Potter, tem Antônio Conte, tem Ted Drake, tem John Robertson, tem David Calderhead, tem John Hill. John Hill, que foi o treinador que conquistou pela última vez, né? Conquistou pela primeira vez. Era o técnico do Chelsea em 1984, quando o Chelsea conquistou essa taça aqui, ó, a League Division 2, que hoje é a Championship, hoje é a 2ª divisão. O John Hill comandou o Kerry Dixon, comandou uma turma boa, até lá na sessão de treinadores blues, e em breve o Ian Podderfield vai estar nessa galeria também. Na edição 1992-93, temporada inaugural da Premier League, essa temporada inaugural aqui, que a gente, campeonato, esse torneio que a gente adora, aqui, troféu da Premier League. Chelsea tem 5, o Tottenham ainda não tem, e não tem por culpa do Chelsea, porque o Chelsea evitou na temporada 15-16 o campeão naquela temporada foi o Manchester United, e o segundo foi o Aston Villa. O United fez 84 pontos e o Aston Villa fez 74, 10 pontos de diferença. O Chelsea foi 11º com 56 pontos, e o Tottenham ficou à frente, ficou em 8º com 3 pontos a mais, 59 pontos. O artilheiro daquela temporada foi um jogador do Tottenham, foi Ted Sheringham, e também foi jogador do Nottingham Forest, foi jogador do Manchester United. Então é bem interessante. Eu vou puxar aqui a primeira edição da Premier League 1992-93. Vai ver que o Ted Sheringham fez 22 gols, né? Ele virou a temporada jogador do Nottingham Forest, mas está aqui, Ted Sheringham, 22 gols. O vice-artilheiro foi o Les Ferdinand, do Queen's Park Rangers, com 20 gols, e o Jim Holdsworth, que fez 19 gols, jogando pelo Wimbledon. Abraço aí, salve, salve, chegou aí, ó, o Hugo Capó. Boa, seja bem-vindo, Hugo. Bem-vindo. Então, olha aqui, ó. A classificação final daquela temporada inaugural da Premier League: United 84, Villa 74, Norwich 72 e o Blackburn 71. Queen's Park Rangers 63, Liverpool, Sheffield United e Tottenham 59, sexto, sétimo e oitavo. Manchester City foi o 9º com 57, Arsenal e Chelsea 56 pontos em 10º e 11º. Wimbledon 12º com 54, Everton 13º 53 com 52 pontos, Sheffield United, Coventry City e Ipswich Town 14º, 15º e 16º. Na 17ª posição o Leeds United com 51 pontos, 18º Southampton com 50, com 49 pontos o Oldham Athletic e o Crystal Palace em 19º e 20º, e 21º Middlesbrough, 22º Nottingham Forest.
caíram de divisão naquele ano o Crystal Palace, o Middlesbrough e o Nottingham Forest. Desses times aqui, desses 22 que inauguraram a Premier League em 92, olha aqui, ó, Norwich, Blackburn, Queen's Park Rangers, Sheffield Wednesday, o Wimbledon, Coventry City, Ipswich Town, Leeds United, Southampton, Oldham Athletic, Middlesbrough não estão na elite. O Ipswich Town está liderando a Championship e é bem provável que retorne, né, depois de muitos anos para a Premier League. Outros times que também estão fazendo bonito na Championship, vão brigar até o final, é o Leeds United e o Leicester City. Então, 1, 2, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Arsenal, Chelsea. Everton, Crystal Palace e Nottingham Forest. Esses estavam na edição inaugural e atualmente estão na edição 23-24. Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha isso, 8. 9 dos 22 que estavam na primeira edição da Premier League em 1992, apenas 9 estão na elite em 2023. Luan, salve, salve, olha Belém no Pará. Olha aí a Raina também chegou aqui. Seja bem-vindo e vamos seguindo aqui de pré-jogo, né? Vamos seguindo o nosso pré-jogo aqui. Falamos do primeiro jogo na história, falamos do primeiro jogo na Premier League. Então vamos seguir aqui na nossa sequência. E o primeiro vez que Chelsea e Tottenham se encontraram no novo Tottenham Stadium, a nova casa, né, o novo estádio, porque ele está localizado no mesmo lugar que o White Hart Lane. Foi na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Aqui eu vou mostrar aqui bem, mostrar de novo. Quarta rodada da Copa da Liga Inglesa de 2021, né? Liga 2021. 29 de setembro de 2020, o Chelsea foi eliminado após empate aí 1-1. Teve gol do Timo Werner, né? É uma pena. E nas penalidades, o Tottenham deixou os Blues pelo caminho ao passar nos pênaltis por 5-4. É o Mourinho, José Mourinho, treinador Blue, tá lá, lenda do Chelsea, era o comandante dos Spurs, e o Frank Lampard era o treinador do Chelsea naquela época. O Lampard em sua primeira passagem. Isso era mês de setembro. No mês de janeiro, o Lampard foi demitido e aí deu início à história do Thomas Tuchel com a camisa dos Blues, né? O primeiro jogo no Tottenham Stadium pela Premier League, o Chelsea venceu 1-0. Já era o Mourinho versus Tuchel. O jogo aconteceu em fevereiro, né? O Lampard foi demitido em 25 de janeiro de 21, se não estiver enganado. E aí, 4 de fevereiro de 21, rodada 22 da Premier League, jogo que o André Mary, né, árbitro experiente da Premier League, apitou. Foi o jogo 58 entre os Blues e os Spurs na elite, né, da Premier League na época. Então, quem marcou o gol do Chelsea foi o Jorginho, de pênalti, aos 24 minutos. Um jogo que todos os Spurs lá, 1-0 só, o José Mourinho fechando o time, né, não dava muito espaço não. E num pênalti, o Chelsea venceu o Tottenham. Pelo menos esse placar seria bom se ele se repetisse na segunda-feira, 6 de novembro, né? Nessa rodada 11 de 2022-2023. O Tottenham foi a campo naquele dia com o Lohri, Alderweireld, o Aurier e o Davis, Eric Dyer, Højbjerg e o Ndombele, Sissoko, Heung-min Son, Bergwijn e o Carlos Vinícius. Olha só,
o Harry Kane não jogou essa partida. E o Chelsea, Mendy, Rudiger, Silva, Aspilicueta e o James, Alonso, Odoi, Jorginho, Kovacic, Mount e o Timo Werner. Chelsea venceu o primeiro jogo no White Hart Lane, quando enfrentou os Spurs, né, pela Premier League. De lá para cá, o Chelsea já voltou, já perdeu lá, vamos falar daqui a pouco, né, o último jogo entre os Spurs e os Blues lá no White Hart Lane, o Chelsea foi derrotado na temporada passada. Já vamos passar aqui a ficha e falar desse jogo. O Wesley acabou de chegar, seja bem-vindo ao pré-jogo, espalha a resenha aí se quiser e chega para nós, já dá aí o seu palpite para o jogo da segunda-feira. Será que tá otimista aí? Vamos ver o que dá os Blues. Garcia Spider também acabou de chegar, é derby, vamos chegar, pô, vamos, e aí já manda aí os palpites aí também. Desse jogo, né, desse 1-0, Chelsea, né, Tottenham 0, Chelsea 1 em 2021, na rodada 22 da Premier League, jogo 58 entre os times, olha só, Mendy, Rudiger, Aspilicueta, anotei aqui, ó, Alonso, Odoi, Jorginho, Kovacic, Mount e Timo Werner. Essa turma já foi embora do Chelsea há muito tempo. Então, desse time, apenas Thiago Silva, Reece James. Olha aí. 2. Dos 11 iniciais, apenas Thiago Silva e Reece James permanecem no elenco dos Blues. Olha aí. A classificação final foi a seguinte. Manchester City campeão com 86 pontos. Manchester United vice com 74. O Chelsea foi o quarto colocado com 67 pontos e o Tottenham foi o sétimo com 62 pontos. Salve para o Garcia, o Wesley disse que vai ser 2-1 para o Chelsea e rumo à reação, olha aí. O Garcia aqui está empolgado, né? Tricolor, campeão da Libertadores, tomara. Daqui a pouco aí, logo mais, tem a finalíssima da Libertadores do Maracanã. Como em 2012... que o Fluminense não deixe o Boca Juniors fazer o que o Chelsea fez com o Bayern de Munique. Então, o Flu deverá ser o campeão da Libertadores, tomara que seja, vamos torcer, seria bom. Eu me lembro da final de 2008, quando o Flu perdeu, não foi merecido não, jogou muito naquela época. E os deuses do futebol... vamos corrigir, vamos escrever uma história diferente agora. O Fluminense vai ganhar a Libertadores, sim. E o Wesley diz que vai ser 2-1. O Garcia, manda aí seu palpite aí, ó. Manda derby de Londres, o Chelsea nessa sequência de derbys aí. Vamos ver o que vai dar. O último jogo, Chelsea e Tottenham no White Hart Lane, antigo, atual Tottenham Hotspur Stadium, aconteceu neste ano de 2023, em 26 de fevereiro, tá? Rodada 25, já reta, já, olha aí, caiu aqui vamos seguindo aqui, reta final, olha aí vamos consertar a carrapeta. Muito bem. Rodada 25 da Premier League. O Tottenham. Vamos do jeito que dá aqui. Melhor assim. Vamos do jeito que dá, porque aí fica melhor. Vamos evitar acidentes, né? Vamos lá. Vamos torcer aqui, vamos ver. E vamos lá. Melhor assim. Aí fica a coisa mais fechada aqui. Isso. Chelsea. Vamos lá. Jogo de Chelsea versus o Tottenham, né? Vamos assim. Rodada 25, no dia 26 de fevereiro desse ano de 2023, né? Aconteceu o seguinte. O Tottenham venceu por 2-0. Era o Conte versus o Graham Potter.
O Chelsea já estava mal, já estava com aquele time que não desenvolvia, um time que não andava, né? Stuart Atwell, o árbitro que está apitando o Arsenal e Newcastle nesse momento. Aliás, vamos até atualizar aqui, vamos ver como é que tá. Arsenal e o Newcastle aqui. 1-0 para o Newcastle, um gol do Anthony Gordon aos 64 minutos. Olha aí. Isso, vamos ver como é que fica aqui a classificação da Premier League, né? Como é que se muda alguma coisa. Arsenal 0, Newcastle 1. O Newcastle vai a 20 pontos na sexta posição. O Arsenal se mantém aqui em terceiro com 24. No momento, o último jogo desse sábado, Newcastle 1, Arsenal 0. Pois bem, o último jogo no Tottenham Stadium, 26, repetindo para ficar tudo bem explicado, temporada 22-23, rodada 25, Tottenham 2, Chelsea 0, Antônio Conte versus o Graham Potter. O Chelsea já estava naquele esquema, naquele lance bagunçado. O Stuart Atwell foi o árbitro, ele está apitando agora lá no St. James Park a vitória do Newcastle. 61.613 pessoas estavam presentes. Skip e Harry Kane marcaram para a equipe dos Spurs, que depois de muito tempo venceram o Chelsea. O Tottenham de Foster, Emerson, Lenglet, Romero e Davis, Dyer, Højbjerg, Kulusevski, Skip, Richarlison e o Harry Kane. O Chelsea de Kepa, Tio, Koulibaly, Silva e James, Enzo Fernandes, Loftus-Cheek, Havertz, João Félix, Sterling e Hakim Ziyech. Kepa, Arrizabalaga, Kalidou Koulibaly, Ruben Loftus-Cheek, Kai Havertz, João Félix e Hakim Ziyech não fazem mais parte do elenco dos Blues. Então, Chilwell, Silva, James, Enzo e Sterling são os jogadores que permanecem no elenco. E Ben Chilwell já está fora do clássico da segunda-feira, né? Os demais seguramente estarão em campo. Em 22-23, o City foi o campeão com 89 pontos, o Arsenal foi o vice, com 84, na reta final perdeu o título. O Chelsea foi o 12º com 44 pontos. E o 8º colocado foi o Tottenham com 60 pontos. O Harry Kane foi o vice-artilheiro da Liga com 30 gols, 6 gols menos que o norueguês Erling Haaland do Manchester City. O Haaland fez 36 gols. Olha aí. O Everson, nome de goleiro bom, chegou aqui. O Rebuild também estava aí. Vamos ver agora. O Garcia mandou o resultado aqui, ó, o palpite dele 3-1, boa. Falou que tem que focar nessa Copa aí. A copinha que ele se refere é essa aqui, ó. É a Copa da Liga Inglesa, que o Chelsea jogou durante a semana e eliminou o Blackburn Rovers. Wesley, por mim, trocava uma copinha por vaga na Champions fácil. O Chelsea está parecendo um time pequeno para brigar para ficar entre os 10. Mas até pouco tempo não tínhamos nenhum time. E o Pochettino está conseguindo aos poucos entrosar, né? Vamos olhar bem, ó. Pelo menos na defesa ele está conseguindo dar sequência a uma defesa. Mesmo eu discordando do goleiro, que é o Robert Sanchez, eu não gosto, eu acho que o Chelsea deveria trocar. Eu pensei que durante a semana aí contra o Blackburn ia jogar o Petrovic, mas o Pochettino está dando sequência. Então, mesmo ele dando essa sequência, a defesa do Chelsea tem sido Sanchez e Disasi, Thiago Silva e o Kovac, né? James voltou e é Tio, mas com o Tio machucado está sendo o Cucurella. Então, a defesa ela tem sido pouco mexida. O meio-campo é o setor ali onde o Pochettino melhor fez o trabalho, porque está entrosando o Enzo, o Caicedo e o Gallagher. O Gallagher a cada jogo está se desenvolvendo pra caramba. E o Cole Palmer chegou, exceto no primeiro jogo, jogou 20 minutos, mas né, bola no pé,
movimentação. No segundo jogo, com uma exceção de uma bola em que ele deveria ter finalizado e resolveu, passou errado para o Sterling. A partir da terceira partida em diante, do terceiro jogo do Cole Palmer em diante, só acendeu. O cara jogou muito e hoje é o dono da vaga do meio campo. E eu estou gostando porque ele está agregando no jogo do Enzo, do Caicedo e do Gallagher. E também está ajudando muito com passes, assistências, fazendo gol. Seja com o Jackson, seja com o Sterling, com a turma do ataque. Então o Palmer sendo, ora, meio atacante, ora só um meio, para mim, eu estou gostando demais. A grande pedra no sapato, porque os nossos atacantes, além deles não chutarem e não finalizarem, eles estão dando um baita de um trabalho, porque estão se machucando muito, né? Então, a esperança, a estrela contratada foi o Christopher Nkunku, francês, seleção da França, né? Não teve na Copa do Mundo porque se machucou. Então, vamos esperar para ver o cara voltar. No setor de defesa e de meio campo, o Chelsea está progredindo. Agora, a grande missão vai ser acertar o ataque e fazer os caras gostarem de finalizar, né? Tem que chutar. O Chelsea, essa coisa de chutar 20 vezes no gol e apenas 4 ou 5 na direção certa, isso é muito pouco. Tem que fazer o goleiro adversário trabalhar. E o Chelsea não tem feito isso, não. Somente o Raheem Sterling, que oscilando muito, fez um gol, segundo gol, um gol bonito contra o Blackburn. Jogo de segunda-feira aí contra o Tottenham é o tipo de jogo em que ele tem que subir o time. Então, forma parceria. Palmer e Sterling, e Palmer, bola no Sterling, e o Sterling que calibre aquele pé e jogue muito. Tá? E lá na defesa, o Thiago Silva é um cara para dar sustentação ali na defesa, a experiência nesse jovem time dos Blues, né? É uma pena, mas é assim, o Chelsea não é para essa temporada ainda. É quinto e sétimo. Vamos pelo entretenimento. O problema é que na hora dos detalhes o Chelsea sempre leva a pior. Aí tem, né, o Wesley, a falha no posicionamento, né? O jogador, o goleiro que dá uma saída errada, né? A falha individual. Esses são os detalhes, né? Pois é uma pena, é assim. O Chelsea está sofrendo, e o torcedor que ficou mal acostumado por 20 anos, agora temos que passar por esta fase, né? Mas vamos seguindo bem. Vamos lá. Passados esse entre jogo inaugural, primeiro jogo em Premier League, último jogo na Premier League, então o Chelsea, né, vem de derrota para os Spurs. Em 22, 23, né, teve esse derby no Tottenham Stadium, onde o Chelsea foi derrotado, mas no jogo de Stamford Bridge, que foi um jogo no início da liga, né, no início do campeonato, logo na segunda rodada da Premier League, foi aquele jogo em que a galera vai se recordar, teve uma confusão entre o Antônio Conte, entre o Thomas Tuchel e o Antônio Conte. Lembra que o Tuchel segurou firme a mão do Antônio Conte e aí iniciou uma confusão, uma discussão danada? 14 de agosto de 2022, né, empate em 2-2, o Chelsea abriu o placar. Vou puxar esse jogo aqui certinho, para a gente ver se a ficha dele aqui, ó. Chelsea 2, Tottenham 2, 14 de agosto de 2022, ó. Gols, né? Kalidou Koulibaly aos 19, Højbjerg aos 68 empatou, Reece James fez o 2-1 aos 77 e Harry Kane empatou aos 90 minutos. Olha aí, Ronaldo Ferreira chegou. Ronaldo, dá o palpite aí, a sua prognóstico aí pro
para o derby de segunda-feira? Está otimista? E acha que o Pochettino, no seu retorno ao Tottenham Stadium, né, pela primeira vez, desde que deixou de ser treinador dos caras, acho que vai armar um bom esquema para vencer os caras na casa deles? Vamos ver. Nesse jogo do Stamford Bridge, da confusão lá entre o Conte e o Tuchel, olha só. Gols de Koulibaly, James, Højbjerg e Kane. Mendy, Koulibaly, Silva, Cucurella e o James. Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek, Mount Havertz e o Sterling. O Tottenham de Lohri, Royal e Romero. Davis, Dyer e Sessegnon. Bentancur, Højbjerg, Kulusevski, Son e Harry Kane. Que baita ataque. E o Minson, que é o cara que assumiu, né, o time. E tem que contar que chegou um baita do meio campo que está ajudando demais o time do Postecoglou, né? Olha aqui, ó. Anthony Taylor apitou aquele jogo, né? Foi na época, teve muita reclamação da arbitragem, que o Mike Dean, aposentado dos campos, mas estava tomando conta do VAR. Até hoje, nós torcedores dos e a história desse jogo não é esquecida, né? 39.946 pessoas viram Blues e Spurs empatarem. Do atual elenco Blue, apenas Thiago Silva, Cucurella, Reece James, Raheem Sterling, Conor Gallagher, Armando Broja, Ben Chilwell e Chalobah estavam envolvidos naquele derby da rodada 2. E eu já adianto que Armando Broja, Ben Chilwell e Trevoh Chalobah são desfalques, né? Não estarão relacionados para o jogo de segunda-feira. O Wesley falou aqui que esse jogo foi injusto. Puxaram o cabelo do Cucurella no lance que originou o gol exato. E esse ano, creio que foi esse ano, já admitiram, já agora com a liga em andamento, acho que foi o Mike Dean mesmo, sei lá, a consciência deve ter pesada, né? Aí ele disse que deveria ter chamado o Taylor, né? Agora já era. Já passou o tempo. O Chelsea perdeu aqueles pontos. E também, certamente aquela vitória não iria melhorar o ânimo do time em nada, porque o time só... Aquela foi... Se puxar naquela temporada, foi esse jogo em termos de boas exibições, Wesley. Foi essa partida contra o Tottenham, uma outra partida contra o Borussia Dortmund. O Chelsea, dos seus quase 50 jogos na temporada, fez 4 boas exibições apenas, e mais nada. Então foi uma temporada péssima, temporada horrível. Teve uma vitória contra Bournemouth, talvez, sim, uma vitória contra o Bournemouth e mais nada. De resto, foram só péssimas exibições mesmo. Não fez a menor diferença, mas aquela exibição lá ficou na memória como um dos bons jogos. Mas como era início de temporada, né, todo mundo ainda apoiando muito o Graham Potter, acreditando que poderia, sim, o Chelsea desenvolver, porque tinha aqueles grandes jogadores, né, que a gente apostava há anos. Tinha o Pulisic, o Ziyech, o Kovacic, Koulibaly chegando, estava ainda em negociações com o Fofana do Leicester, né? Então, tinha ainda lá o Mendy. É uma pena. Não deu, a temporada passou. E tem, se tratando de Premier League, parece ainda que a temporada 22-23 não acabou, né? Mas vamos ver o que dá. Vamos falar aqui dos destaques, né? De Chelsea e de Tottenham nesse derby da segunda-feira. O Chelsea vai ter o retorno do Reece James, né? Para mim, um retorno de peso no derby. O cara é o capitão. Jogou contra Blackburn. O treinador Pochettino contra Brentford deu alguns minutos. Contra o Blackburn deu
uma hora para ele jogar, deu bastante tempo. Então, tá ali recuperado. E James, junto com o Thiago Silva, para mim, serão os grandes destaques do setor defensivo, pela experiência, né? Jogo grande, jogo que eles entendem bem e estão acostumados. Então, eu aposto no Reece James nesse retorno. E o Thiago Silva, experiência contra o, até então, né? No momento, vice-líder do campeonato. Antes da rodada, o Tottenham era o líder. Então, campeonato de um time jovem dos Blues contra esse novo projeto do Tottenham com um novo treinador que está dando muito mais certo, né? Outra coisa positiva, já citei aqui antes, o eficiente meio-campo do Chelsea, com Caicedo, Enzo, com o Gallagher e com o Palmer ajudando muito. No ataque é o jogo para o Raheem Sterling chamar a responsabilidade, né? Tem que comandar o time lá na frente. Então, de experiência, James, Thiago Silva e o Raheem Sterling, caras que entendem de jogo grande, caras campeões, ajudando a molecada no meio, Caicedo, Enzo, Gallagher. Vamos ver se para esse Tottenham aí. No time dos Spurs, para mim, dois caras, em termos de jogadores. O Tottenham é o Heung-min Son, coreano. Ele assumiu o time no lugar do Harry Kane. É um cara que tá metendo gol pra caramba. Vamos até atualizar o Son na temporada aqui, ó. Cadê o coreano? Heung-min Son, 31 anos de idade, camisa 7 dos Spurs aqui, ó. O atacante, ó. 10 jogos nessa Premier League, 8 gols e 1 assistência. Olha aí. Então, em 10 jogos, ele esteve envolvido em 8 gols. Tá? Tá fazendo a turma dos Spurs lá não ficarem tão preocupados com a ausência do Harry Kane. Então, contra o Tottenham, contra o Chelsea ele costuma jogar bem. É um cara que já fez gols contra o Chelsea. Então, é o principal homem do ataque dos Spurs. Então, é a nossa grande preocupação, o coreano aí. O Fabrício acabou de chegar. Salve, Fabrício. Seja bem-vindo. E a outra pérola, né? Que o Tottenham está terminando de lapidar. É um cara bem experiente, que é o James Maddison. Para mim, melhor meia da liga. Melhor jogador de meio campo. O cara tá usando a camisa 10, a camisa que era do Kane. Veio do Leicester City. Fez 10 jogos na liga. 10 jogos na Premier League. Marcou 3 gols e deu 5 assistências. Como o Son também envolvido em bastante. O Son envolvido em 9 gols e o Maddison envolvido em 8 gols do Tottenham no atual momento. Então, se o Pochettino conseguir, se ele quiser uma sugestão, a missão é anular Heung-min Son. É a missão. E tentar anular o Maddison. Se anula o Maddison, anula o Son. Então o Maddison, 10 jogos na PL, 3 gols, 5 assistências. Chegou do Leicester, que foi rebaixado. Os desfalques dos Blues para este jogo da segunda-feira é o seguinte: Armando Broja e Talovai, o tio, eu citei agora há pouco. Ainda tem Carne Chukwuemeka, volante. E aí Fofana, Lavia, Mudryk e o Nkunku também disponível. Nesse caso aqui, ó, o Fofana e o Nkunku jogadores que praticamente... O Fofana e o Nkunku não jogaram essa temporada ainda. Né? O Nkunku jogou apenas pré-temporada. O Lavia não entrou em campo pelo Chelsea ainda, se machucou em um treino. E o Mudryk, pelo segundo jogo seguido, está ficando aí fora. Vai ser o terceiro jogo em que ele vai ficar fora. Seria um cara importante, né, pelo jogo que fez no derby contra o Arsenal. Tá fora. Então, desfalques efetivos, caras que o
o Pochettino poderia mesmo usar, que estavam no elenco rodízio dessa temporada, é Broja, Chalobah, Tio, Chukwuemeka e o Mudryk. Esse sim. Já Fofana, Lavia e Nkunku, esses nem jogaram pelo Chelsea ainda, nem vestiram a camisa do Chelsea em jogo. O Lavia chegou até a ser relacionado em um jogo. Né? No Tottenham, duas dúvidas, é na defesa. O Udogie e o Davies. O Udogie chegou a treinar durante a semana, teve na coletiva do Postecoglou, né? O Andy Postecoglou, e deixou a dúvida desses dois jogadores de defesa aí. Então, vamos ver. O Udogie é bem provável que seja relacionado. O Davies ainda estava na dúvida. Na briga para falar de treinadores é o seguinte. O Maurício Pochettino, ex-treinador dos Spurs, olha só que coisa bem interessante. Argentino, 51 anos, ex-zagueiro, disputou Copa do Mundo, vice-campeão de Libertadores pelo News Old Boys contra o São Paulo em 92. Maurício Pochettino era daquele time que o Marcelo Bielsa comandou. E é a primeira vez que ele vai ao Tottenham Stadium como adversário dos Spurs desde que deixou o comando do time em 2020. Foram 6 temporadas nos Spurs entre 2014 e 2020. Ele que chegou do Southampton, onde também fez um bom trabalho, né? Ele montou um time bem competitivo nessa época, chegou em final de Champions League, chegou em semifinais de Copas, né? Cruzava o caminho do Chelsea toda hora, só que não dava sorte, né? Porque os bons times do Chelsea sempre eliminavam o Tottenham. No comando lá dos Spurs, o Pochettino tem 293 jogos e 159 vitórias. Né? No Chelsea, está iniciando a sua vida, sua história, está escrevendo o seu capítulo, né, entre aspas, ali, o capítulo do seu livro na história do futebol, o capítulo do Chelsea, apenas 13 jogos e 6 vitórias, fora ali a pré-temporada. É um cara que está consciente, mesmo está absorvendo, né, não se deixando abater pelas críticas ou qualquer tipo de pressão, e tem uma grande missão contra o Tottenham Hotspur na segunda-feira. Então, vamos lá, Pochettino, bola um jeito aí de anular o James Maddison e o Heung-min Son. Já pelo lado do norte de Londres, o Tottenham, Andy Postecoglou, né? Tá aí australiano, né? Dupla nacionalidade, grego-australiano, 58 anos. Ele nasceu, na verdade, na Grécia, na cidade aqui, ó, de Nea Filadélfia. Deve ser uma tradução de Nova Filadélfia, né? Então, Nea Filadélfia, 11 jogos pelos Spurs, 8 vitórias, né? Era o líder da Premier League até o início da rodada, atualmente agora vice-líder, tem 26 pontos. Vamos seguir aqui. Fim de jogo de St. James Park, o Newcastle venceu o Arsenal por 1-0. Então, vamos atualizar a classificação aqui, logo depois que a gente falar do Andy Postecoglou aqui. Então, o Andy agora vice-líder da Premier League. Então, 11 jogos, 8 vitórias, vice-líder da Premier League com 26 pontos. Treinou divisões de base da seleção da Austrália, treinou a seleção profissional da Austrália, foi técnico do Yokohama Marinos do Japão, Celtic da Escócia, onde foi campeão escocês, o Panathinaikos da Grécia, olha só, treinou esse time aqui, ó, Panathinaikos da Grécia, e ainda o Melbourne e o Brisbane da Liga Australiana. Então, no Tottenham, sendo muito elogiado pelo bom trabalho. Vamos ver como é que vai ser esse embate na beirada do campo entre os treinadores de Blues e Spurs, né? O Andy Postecoglou, de 58 anos, australiano,
e grego, contra o Maurício Pochettino, argentino, que a cada partida tem que convencer o povo blue de que vai dar conta do recado. Estamos aqui já chegando na parte final do nosso pré-jogo de Chelsea e Tottenham. Tottenham e Chelsea, Premier League 23-24, rodada 11 no Tottenham Stadium, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, né? 17 horas de Brasília, 20 horas no Reino Unido, transmissão exclusiva, né? Transmissão só no Star Plus, então não adianta procurar nos canais da ESPN aí, porque já foi anunciado, transmissão no jogo de segunda-feira exclusivo, jogo no Star Plus, certo? Vamos falar de fé de jogadores em comum que vestiram as camisas de Chelsea e vestiram as camisas de Tottenham. Tem um cara aqui que é uma lenda, já falecido, mas tá ali entre os 10 maiores da história artilheiros do Chelsea e foi ultrapassado recentemente pelo Harry Kane. Creio que agora ele é o segundo na artilharia geral dos Spurs. Eu estou falando do Jimmy Greaves, atacante inglês, falecido no ano de 2021. O Greaves tinha 81 anos. O Jimmy Greaves ele jogou primeiro no Chelsea de 1957 a 1961. Olha só como a média de gols dele era excelente, era um fenômeno de marcar gols, hein? Pelo Chelsea. 169 jogos, 132 gols. No Tottenham, de 1961 a 1970. Então ele jogou 4 temporadas no Chelsea e 8 temporadas e 9 temporadas nos Spurs. Pelos Spurs, 381 jogos, 268 gols. O cara era uma máquina de marcar gols. Era impressionante. O Jimmy Greaves, falecido. No Chelsea, ele não conquistou títulos, porque o Chelsea só foi conquistar o seu primeiro título em 1955, quando foi campeão da... Vou mostrar aqui novamente. É sempre interessante para quem não viu, né? O Jimmy Greaves saiu em 1960. Ele chegou ao Chelsea em 1957, quando o Chelsea já tinha faturado essa taça aqui, ó, em 1954, temporada 54-55. 3 anos depois, o Jimmy Greaves chegou aos Blues, jogou até 1961, aqui a League Division 1, comandada pelo Ted Drake, uma lenda, super atacante com uma excelente média de gols, bem parecida com o Jimmy Greaves. Aí quando ele jogou a vida inteira jogou no Southampton e no Arsenal, quando virou treinador, assumiu o Chelsea, foi campeão nacional. 3 anos depois chegou o Jimmy Greaves, ficou até 1961 e 169 jogos, 132 gols. No Tottenham, ele chegou aí temporada seguinte, né, 61-62, ficou de 1961 até 1970. 381 jogos e 261 gols. Sem títulos pelos Blues, então, mas no Tottenham ele entrou, né, para o hall de campeões do futebol, né? Tem aqui, ó, vou mostrar títulos que Tottenham e Chelsea tem, né? O Jimmy Greaves faturou esta taça aqui, ó, UEFA Cup Winners' Cup. O Chelsea tem 2 e o Tottenham tem 1. O Chelsea faturou em 97 e em 1971, então, UEFA Cup Winners' Cup, né, a antiga Recopa da Europa, 1971 contra o Real Madrid e 1997 contra o Stuttgart. O Tottenham venceu em 1963, né, foi o campeão da UEFA Cup Winners' Cup. O Jimmy Greaves venceu também a FA Cup, venceu a Copa da Inglaterra, vou mostrar aqui. Jimmy Greaves venceu, então, aqui ó, títulos do Jimmy Greaves pelo Tottenham.
UEFA Cup Winners' Cup 1963, FA Cup, Copa da Inglaterra 1967 e 1962, então 62, 61, 62 e 66, 67, Jimmy Greaves, Copa da Inglaterra e UEFA Cup Winners' Cup. E ainda o Jimmy Greaves faturou aqui, ó, super taça, excelente, campeão. Essa é uma das taças que eu acho muito bonita, sabe? Tá aqui, ó. FA Community Shield. É a... Pega isso aqui, ó. Supercopa da Inglaterra. O Jimmy Greaves é bicampeão. Temporada, né, no ano de 1962 e 1967. Foi campeão italiano pelo Milan. Foi campeão do mundo em 1966 pela Inglaterra. E ainda foi 6 vezes artilheiro da primeira divisão inglesa. Né? Essa aqui, ó. 6 vezes artilheiro da primeira divisão inglesa entre os anos de 1958 e 1969. Jimmy Greaves, lenda dos Blues e lenda dos Spurs, falecido em 2021 aos 81 anos, deixou aí um total de quase pouco mais de 500 gols aqui, ó. Então foram 270, 300, 400 gols. Jimmy Greaves deixou 400 gols registrados na história do futebol. Olha a turma que estava aí, ó. Olha aí, ó. O Fabrício, salve. O Léo Neri, Tiaguinho, salve, salve. Boa. Olha aí, Tiaguinho, salve, salve, Tiaguinho. Tá sumido. Apareça mais. Tamo junto. Vamos falar de títulos de primeira divisão? Bora? Final de resenha, né? Vamos. Títulos de primeira divisão envolvendo Blues e envolvendo os Spurs aqui, ó. O Tottenham tem 2 taças da elite do futebol inglês aqui. 2 dessas. Temporada 1950-51 e 1960-61. O Chelsea, né, nessa época aí, não fez boas campanhas. Então o Tottenham, 2 títulos de primeira divisão. 1951 e com o Chelsea terminando a liga na 20ª posição. O Tottenham ganhou 10 anos depois o seu segundo título, seus únicos títulos de primeira divisão, League Division 1, 1960, 1961. Ao final do campeonato, o Chelsea foi o 12º. Separei os interessantes para saber os comandantes, né, que foram responsáveis pelo Tottenham ser campeão, né, os treinadores da época. Em 1950-51, o treinador do Tottenham era o Arthur Howe. Né? O Arthur Howe está já falecido também, comandando essa façanha, né? Ele treinou até 1966. O Arthur Howe aqui, ó, como jogador, ele era um meia, ele era um meio campo, só jogou no Tottenham de 1929 a 1939. Como treinador, ele comandou as equipes do Chelmsford City, 6 temporadas no Tottenham entre 1950 e 1955, né? Não, 6 temporadas, de 1949 a 1955 no Tottenham, e depois tem registro de 59 a 63 atuando pelo Crystal Palace. Já na temporada 1960-61, o treinador dos Spurs era o Bill Nicholson. Bill Nicholson foi treinador até 1965. E a história dele, ele é um cara que estava na Copa do Mundo de 1950, tá? Junto com Roy Bentler, lenda do Chelsea. Só que o Roy Bentler jogou naquela Copa do Mundo.
o Bill Nicholson não entrou em campo. Ele, como jogador, ele também era um jogador de meio campo, jogou no Tottenham, foi atleta do Tottenham de 1938 até 1955. Depois se tornou treinador no ano de 1957, também no Tottenham. Estreou como técnico profissional de 1950 na temporada 58-59 e olha só, comandou o Tottenham em 35 partidas na sua primeira temporada e venceu 12. Sua melhor temporada pelos Spurs foi a temporada 1960-61, justamente essa em que faturou o título da Liga, que em 49 jogos venceu 37. Ele foi treinador dos Spurs de 1957 até 1975. Tá aí, lendário Bill Nicholson, faleceu no ano de 2004, em outubro de 2004. Já o Arthur Howe, para dar o destaque também, faleceu em 1993, no mês de novembro. Já o Chelsea, se o Tottenham tem 2 títulos da League Division One em 51 e 61, o Chelsea tem a sua em 1954 e 55, com o Ted Drake, né, onde o Tottenham, naquela temporada, foi apenas o 16º no campeonato. Já quando o assunto correu no tempo e virou Premier League, 2004, 2005, Chelsea campeão, Tottenham oitavo, 2005 e 2006, Chelsea bicampeão e o Tottenham apenas quinto. 2009 e 2010, Chelsea campeão, Tottenham quarto colocado. 2014 e 2015, Tottenham quinto colocado e os Blues campeão. E 16 e 17, o Chelsea campeão e os Blues ficaram uma posição atrás, o Tottenham vice-campeão. Então, 54-55. Ted Drake. 2005 e 2006, José Mourinho. 2009 e 2010, Premier League, Carlo Ancelotti. 2014 e 2015, José Mourinho. 3 títulos de Premier League tem José Mourinho. 2016 e 2017, último título Blue na cobiçada taça da Liga Inglesa, Antônio Conte. Chelsea campeão, Tottenham vice. História do derby Chelsea e Spurs. E tomara que o Chelsea consiga uma vitória. Que seja um 1-0 básico. O importante é fazer pontos, né? Temos que ganhar, temos que vencer em casa. Cowboy Crazy! Cowboy Crazy, o Wolves perdeu, hein, Cowboy? Que pena. Mas não pode abater, não. Vamos seguir na vida. Importante vamos seguir aqui, vamos ver aqui a classificação do vamos ver. O Wolverhampton do Cowboy Crazy aqui, ó. 13º lugar com 12 pontos. O Wolves, na próxima rodada, 12, vai receber no Molineux o Tottenham, o adversário Blue da rodada 11. Né? O Tottenham joga em casa contra o Chelsea, depois sai para enfrentar o Wolverhampton. O Chelsea joga contra o Tottenham e na rodada 12 vai receber o Manchester City, que hoje goleou o Bournemouth por 6-1. Vamos ver, Sheffield, o Cowboy, perdeu para o Sheffield United. Archer e Norwood marcaram e Belegar, olha aí, ó, Archer aos 72, Belegar aos 89 empatou para o Wolverhampton, jogo no Bramall Lane, e Oliver Norwood aos 100 minutos, 90 mais 10 de acréscimo, cobrando uma penalidade. Jogo equilibrado aqui, ó, 11 finalizações do Sheffield contra 10 do Wolves, 2 certas do Sheffield, 3 do Wolves. As 2 certas do Sheffield
2-1. Super eficientes. É assim que vai, né? Que pena. Então, na segunda-feira, 6 de novembro, Tottenham versus Chelsea. 8 títulos da primeira divisão. Os Spurs, vice-líderes da Liga, contra os Blues, no momento, 12º. Meio de tabela, mesma posição da temporada passada. Charles Pereira chegou. Salve, Charles. Vamos para fechar nossa resenha aqui. Provável time, né? Eu acho que o Pochettino tem a missão de parar o Maddison e anular o Son. Anula o Maddison e pare o Heung-min-Son. Então, nessa brincadeira que a gente faz aqui no pré-jogo do Chelsea Fan BH, provável time, né? O meu time aqui, se fosse o Cristiano Pochettino, mandaria a campo um Chelsea no 3-5-2, com Sanches, Reece James, Axel Disasi, Thiago Silva e Levi Colwill e Marco Cucurella. Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Conor Gallagher, Cole Palmer e Raheem Sterling, né? Maurício Pochettino é o treinador, mas o meu time é Sanches, James, Disasi, Silva e Colwill e Cucurella. Sanches, James, Disasi, Silva, Colwill e Cucurella, no meio campo com Enzo, Caicedo e Gallagher, Palmer e Sterling à frente. Não iniciaria esse derby de Londres fora de casa com o Jackson. Jackson iniciaria assistindo do banco de reserva e deixaria o Palmer e o Sterling. Tá? Então, dando um recado, Spurs vs Blues, 6 de novembro de 2023, jogo na segunda-feira, 17 horas no Brasil, 20 horas no Reino Unido, a transmissão no aplicativo da Disney, o Star Plus. Acho que deu para passar bem histórias, né, desses mais de 100 anos em que Chelsea e Tottenham se enfrentam aí na história do futebol. Quero agradecer o pessoal aqui, o Charles, o Cowboy, o Thiaguinho, o Leonério, o Fabrício, o Wesley, o Ronaldo Ferreira, o Ribel, o Everson, o Garcia Spider aqui, que sempre aparece nas resenhas, né? O Alex Blue, que estava aí, o Alex Lopes. Quero registrar, dá moral para mim, a Raina, o Luan, Hugo, o Gui Magalhães, o Samuel, Jonathan, Valdeir, Lucas, o Henrique, Leandro, o Sheik, Rick Júnior, os caras que apareceram aqui na resenha e deram toda a moral. Esperamos que o Chelsea vença. Mas é difícil. O Tottenham tá dando dando belas exibições, tá jogando muito bem, né? Vamos, antes de fechar, eu pedi aquele apoio nas redes sociais, vou só dar os resultados, né, já encerrados da rodada 11 da Premier League. Neste sábado, 7 partidas: Fulham 0, Manchester United 1, Brentford 3, West Ham 2, City 6, Bournemouth 1, Sheffield United 2, Wolverhampton 1, Burnley 0, Crystal Palace 2, Everton 1, Brighton 1, Newcastle 1, Arsenal 0. No domingo, 2 jogos: Nottingham Forest contra Aston Villa às 11 da manhã e Luton Town e Liverpool às 13 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, encerramento da rodada 11, segunda-feira, 6 de novembro às 17 horas, com transmissão do Star Plus, Tottenham versus Chelsea, derby de Londres, lá no norte. Quero pedir o apoio, né, nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH 1905, onde tem lá gigantes, lendas pós-jogo, pré-jogo, história de torcedor, tem treinadores blues, muita coisa lá, dá para se viciar, mais de 400 vídeos lá. Peço o apoio
quem puder, dar uma compartilhada e avaliar as redes sociais aí do Chelsea Fan BH. Para quem não curte, não gosta de ficar assistindo, não gosta do vídeo, esse que não gosta do texto, as Chelsea Fan BH estão em áudio no Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Então, Spotify, Chelsea Fan BH Spotify, Chelsea Fan BH Google Podcast, Chelsea Fan BH Amazon Music. É isso, pago pré-jogo, rodada 11 da Premier League, Tottenham versus Chelsea. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!